Olá pessoal, tudo bom? Não é segredo para ninguém o como eu gosto dos tesouros IPCAs com juros semestrais. Eu acho que é um tipo de investimento que atende a todos os investidores. Mas o problema é que os investidores ainda não entendem, né, o que esse título faz e não gostam, não investem, enfim, o que é uma pena mesmo. Então, qual era a minha ideia para o vídeo de hoje? Aliás, hoje nós vamos fazer ali na a live do Copom, digamos assim, assim que saiu a decisão e o comunicado, eu vou ah, ler, fazer uma leitura, tentando pegar as entrelinhas e divulgar aqui para vocês na hora, em torno de 7h30 da noite, tá? Não vou fazer na quinta-feira como eu vinha fazendo. Amanhã, hoje, melhor dizendo, graças a Deus eu consigo. E vamos estar aí para analisar essa decisão tão importante do Copom e pegar pistas de que será que ele para? Eu acho que ele para, pessoal. Qual é a ponta que eu estou observando? Vocês já repararam que nas últimas 4, 5 edições do Boletim Focus, a inflação vem sensivelmente ali, meio que para inglês ver, na expectativa caindo? É, pessoal, isso tá escrito, é só comprovar, fazer essa revisão aí do Boletim Focus que você vai ver que semana após semana, já faz umas 4, 5, a inflação está caindo suavemente. A expectativa. Será que o Banco Central vai usar isso como argumento, dizer que as expectativas estão melhorando suavemente, algo assim? Veremos, tá? E aí isso servir de justificativa para manter a taxa estável e quem sabe abrir uma porta para uma possível queda. Aliás, muito obrigado pelos votos de vocês na enquete. Infelizmente a enquete do YouTube é restrita a 4 itens. E eu notei que várias pessoas sugeriram ali, reclamaram, né, do item que era simplesmente já parar agora. O que eu acho uma ideia bastante interessante. A ver, a ver. Bom, mas voltando aqui para o nosso assunto, temos então o IPCA com juros, pessoal. E o 60 tem um número bastante grande de parcelas a vencer, pessoal. Então nós vamos dar uma olhada numa inflação de 5%. Claro que isso aqui a gente pode modificar depois. E quanto que ela fica ao semestre, aqui eu já fiz a conversão, tá? Para quem quer saber a conta, é esta linha aqui, ó, tá? E agora nós vamos montar juntos a tabela aqui dos próximos vencimentos. Bom, eu não sei quanto vai estar o valor nominal atualizado no dia 15 de maio, tá? Mas aí é o pagamento dos ímpares, né? Nós temos que calcular aqui para agosto, que são mais 3 meses de inflação. Então, vamos colocar aqui VNA, estimado agosto. Ora, se são 3 meses, né, junho, julho e agosto, vamos colocar aí 1,2%, 0,4%, tá? 0,4 ao mês. Vamos ser bondosos, né? O VNA provavelmente estará em 4.553. Deixa eu só uniformizar a fonte, porque senão realmente fica muito esquisito. Assim tá bem melhor. Tá? Então aqui nós vamos colocar o pagamento 1, o pagamento 2, tá? E nós vamos então ver aqui o cupom líquido. Então assim que eu deixei montada a tabela. Ora, o cupom líquido vai ser o cupom bruto, o VNA, perdão, vezes 0,029563 vezes aqui a alíquota do imposto de renda é quanto, pessoal?
3 meses, de 0 a 6 vai ser 22,5%. Então, como todo o cupom paga imposto de renda, diferente dos Educas e dos Rendas, que é só o ganho de capital que paga imposto de renda, aqui o cupom inteiro paga imposto de renda, a gente multiplica por 0,775, que é a diferença para os 22,5, tá? Que é o que sobra para mim. A diferença fica para o nosso sócio. Quem é o nosso sócio? A Receita Federal, né? Evidentemente isso é uma piadinha, sem graça. Tá? Cupom líquido, olha aí, ó. Então uma expectativa boa de cupom. O que acontece em fevereiro de 26? Ora, se passaram mais 6 meses, nós teremos o acréscimo dessa inflação semestral, e aí eu vou deixar fixo aqui a célula para a gente depois poder mudar aqui a inflação, né? E aí vai ser quanto? Vai ser isso aqui vezes 1 mais taxa, elevado a 1, porque é um período, tá? 1 mais taxa, e a gente só tem que fazer o seguinte, a gente tem que acrescentar o cifrãozinho para ele fixar a célula. Olha ali, em fevereiro do ano que vem, o VNA poderá estar em 4.665, agora aqui são tudo hipóteses, tá? E quanto que vai ser o cupom líquido? Ora, vai ser o VNA vezes 0,029563, e agora nós estamos com o título há quanto tempo, pessoal? Ora, fevereiro do ano que vem serão 9 meses. Então nós estamos na alíquota de 20%. Então fica 20% para o leão e 80% para nós do cupom. Olha ali, o cupom cresce magicamente. Não, não é magicamente, né? É pelas regras, né? Diminuiu a alíquota e aumentou a inflação. Então o cupom ficou maior. Aqui é na ponta do lápis, né? Como a gente está cansado de ver aí tantos investimentos que não fazem isso com a tua renda, sim, o Tesouro IPCA com juros faz. Agora nós vamos ter outro semestre, agosto do ano que vem, 1 ano e 3 meses. Então, ora, vai ser quem? Eu simplesmente copio a célula. Por quê? Porque essa célula aqui é a célula anterior vezes a inflação semestral, que é 5% ao ano. A inflação semestral 2,4695 corresponde a 5% ao ano de inflação. Então, pessoal, em 1 ano e 3 meses nós poderemos ter, a depender de uma inflação de 5% ao ano, obviamente, nós poderemos ter um VNA de 4.780. Que loucura, não? E o cupom líquido quanto vai ser? Ora, nós estamos com 1 ano e 3 meses de posse do título, vai estar na alíquota de 17,5%. Então vai ser isso aqui, vezes o cupom é 0,029563, vezes a alíquota do imposto de renda, que é 17,5%. Quanto que sobra para nós? Sobram 82,5% dos 1, tá? Para quanto foi o cupom? R$ 116. Para 27, pessoal, e aí nós temos fevereiro aqui, então fevereiro de 27, 1 ano e 9 meses, quanto que vai estar o nosso valor nominal atualizado? Ora, o valor nominal atualizado anterior mais a inflação do semestre, 2,4%. Ah, mas o Boletim Focus já prevê 4% aqui e tal. Bom, a gente vai fazer depois, aí a gente vai chegar a valores sensivelmente menores. E a alíquota aqui? A alíquota vai continuar nos 17,5%, porque ainda não fecharam 12 anos, tá? Em fevereiro de 27. Então eu posso simplesmente copiar e colar a célula, porque ela é com o mesmo imposto de renda. E o cupom vai aumentar? Vai aumentar. Por quê? Porque quem é que aumentou? O valor nominal atualizado. Vai para R$ 119. Em agosto de 27, 2 anos e 3 meses. Ora,
2 anos e 3 meses, só vamos dar aqui uma coladinha, um Ctrl+C, Ctrl+V. O valor nominal atualizado já estaria em R$ 5.000. Olha, pessoal, 2 anos e meio de inflação a 2 anos e 3, né? De inflação a 5% vai fazer o nosso querido VNA superar os R$ 5.000, hein? Agora aqui vai ser isso aqui vezes a parte do cupom 0029563. A fórmula é sempre a mesma. E a alíquota do imposto de renda agora é 15, daqui até o vencimento. Então vai ser vezes 0,85. R$ 126,14. Mas tem uma conta bem interessante que eu quero demonstrar para vocês, que é o seguinte: quanto que é o cupom em cima do preço do título? Claro, nós teríamos que ter uma métrica aqui para crescimento do preço do título, que oscila conforme a marcação a mercado. Ele vai estar nesse preço aqui se for exatamente 6,00% no dia do pagamento do cupom. Ele vai ser exatamente esse preço aqui. Se for fora do pagamento do cupom, vai ser mais alto o preço. Por quê? Porque ele vai estar com o próximo cupom crescendo o preço dentro do preço, tá? Então, vamos fazer uma estimativa um tanto quanto super otimista, tá? Que vai manter aí o nível de desconto atual. Vocês vão ver como isso aqui vai ficar forte. Eu vou colocar aqui os valores reajustados pelo mesmo índice que está reajustando aqui, tá? 3, 2, 1. Então temos aqui, pessoal, uma lista pequena de preços hipotéticos, que eu vou deixar centralizados aqui, que seria mais ou menos o preço do título na taxa de 7,26 nessas respectivas datas futuras, tá? Aqui temos o 4 e o 5. E aí, qual é a conta interessante que eu quero mostrar para vocês, e depois a gente pode tirar uma média disso? É o quanto que o meu cupom líquido compra em títulos novos. Ora, vai ser isso aqui dividido por isso. Já no líquido, aqui, ó, aqui ele vai arredondar para 0,03, tá? Mas vejam que é 0,02 alguma coisa. Ó, e vejam que interessante que isso foi crescendo mais pela redução da alíquota do imposto de renda. Isso aqui vai se manter estável em quase 0,03 ao longo dos anos, presumo eu, né? Agora vamos fazer aqui, vamos fazer até o final da tela, para vocês terem uma ideia. Isso que eu não estou simulando o reinvestimento. Como é que a gente pode depois fazer de uma maneira bem fácil quanto que seria esse reinvestimento? Ora, você simula que ao semestre você vai aumentar em 2% a quantidade de títulos, que é uma estimativa por baixo, pessoal, da taxa de reinvestimento na vida real que a gente vai ter, tá? Então vamos completar aqui esta tela até o fim dessa tela para a gente ver como é que fica o estrago aqui. Então, pessoal, olha só como é que ficaram aqui, ó. 2028 duas vezes, porque um é fevereiro, o outro é agosto. Depois 29, 30, 31, 32, tá? Duas células para cada ano, porque um é fevereiro, o outro é agosto. Vejam, o valor nominal atualizado ele vai crescendo conforme a inflação. Claro, nós demos aqui uma inflação constante. Você pode, na sua tabela, que eu estou fazendo aqui devagar, bem lentinho, para você fazer em casa também o passo a passo, dá pausa no vídeo, monta a célula, faz direitinho. E depois você pode, se quiser, fazer essa inflação aqui na fórmula, ó. Quanto que é a inflação na fórmula aqui, ó? É o VNA anterior vezes 1 mais a inflação estimada, que para mim é D3, porque a inflação é semestral. Lembram da fórmula da inflação semestral? Tá ali, ó. 1 mais a inflação anual elevado a meio menos 1, tá? E aqui você pode digitar cada valor. Por exemplo, 1 mais 4%,
Pode escrever 4 e o sinal de porcentagem. Ou mais 3,5% se for essa a sua hipótese. Ou mais 7 se for essa a sua hipótese. Tá? Você pode fazer em cada célula, para cada semestre, a inflação que você acredita. Tá? Muito bem. O cupom vai ser sempre a fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, ou seja, VNA vezes 0,029563, esse número é padrão, tá? Que corresponde a 6% ao ano, e o quanto que nos sobra do cupom após o imposto de renda. Tá? E aí eu fiz aqui os 4, 5 primeiros, respeitando a regra da alíquota que reduz gradualmente, tá? Da renda fixa. E aqui o preço hipotético, tá? Mantendo a taxa em torno de 7,26, e aqui quantos títulos eu recompraria, e seria, veja que depois que o imposto de renda para de cair, fica constante em 0,029, tá? Claro, porque tudo está crescendo conforme a inflação, a taxa de reinvestimento é a mesma, tá? Mas vejam que mesmo assim é um número muito bom, tá? Agora, pessoal, vejam que esse cupom aqui, ó, ele já... Nós estamos falando de 2032, são quantos anos à frente? 8, né? 7 anos à frente, tá? Olha só o que aconteceu com esse cupom líquido aqui, ó. Ele já aumentou 54%. A gente está falando de 7 anos de inflação a 5. Tá? É bastante coisa, porque, claro, o imposto de renda está caindo, mas ele está mantendo um crescimento. Qual outro investimento cresce o seu provento, o seu rendimento, o seu aluguel, enfim, nessa escala? É uma pergunta que eu estou fazendo, é só uma pergunta. E a resposta já veio, né? O Tesouro IPCA com juros faz, certo? Eu acho que quando a gente pensa em outros investimentos, renda variável, enfim, seja o que for, eles têm que, no mínimo, fazer isso aqui e, de preferência, te dar mais. Porque o outro detalhe é o seguinte: quanto que é o meu patrimônio? Se o título vencesse nessa data aqui, agosto de 25, meu patrimônio seria isso aqui. Só que quanto que eu pago nele hoje? Isso. Claro, vai ter o imposto de renda, que é muito ruim. Vai. Mas, vejam, o patrimônio aqui está crescendo. Eu já teria, em 32, um patrimônio de R$ 6.400, enquanto que hoje eu pago 3.800. E o cupom e a renda, posso gastar, eu não estou simulando o reinvestimento aqui. Então vocês estão entendendo a diferença do investimento, que de repente você paga R$ 100 para ter um ativo, vai estar recebendo R$ 1 aqui todo mês, que vai dar R$ 6 por semestre, que não vai reajustar, e você vai ver os R$ 100, vai continuar R$ 100, e em casos ruins vai ter menos de R$ 100, né? Então vejam a diferença, né? Como é ruim, né? Comparado ao que o IPCA com juros faz. Muito bem, agora eu vou dar uma pausa, tá? E vou fazer até 2060 para a gente ver como é que fica isso aqui. Muito bem, pessoal. Então já está pronto aqui, eu vou ir descendo devagar para vocês verem. E isso aqui fica constante, a taxa de reinvestimento. E vejam como a renda líquida, que é a coluna D, de repente até vamos deixar dessa cor aqui, vai crescendo, pessoal. Sempre conforme a inflação. Ah, Nathan, mas isso é pouco. Bom, se você quer que a renda aumente acima da inflação, você reinveste. Você reinveste uma parte ou toda ela, se possível. Aí ela vai aumentar acima da inflação conforme o reinvestimento. Se não, ela cresce conforme a inflação, o que muito investimento não faz, né? E as pessoas ainda conseguem dizer que são investimentos bons, né? Muito bem. Então, olha só a loucura que é. Claro que aqui, pessoal, na coluna E nós temos o preço hipotético do título, se ele mantivesse uma taxa acima de 7%, sempre inferior ao valor nominal atualizado. É, pessoal, lá para 2050 o valor nominal atualizado pode ser R$ 15.000.
Espero que nós tenhamos uma inflação mais baixa do que isso, né? Mas olha aqui, então no final, em 2060, paga 2 vezes, paga, porque ele paga em fevereiro e o título acaba em 15 de agosto de 60. Pode conferir lá na tabelinha do Tesouro Direto. O vencimento do IPCA 60 com juros é 15 de agosto de 60. Então, diferente, por exemplo, do prefixado com juros, que acaba em janeiro, aí em janeiro daquele ano, você recebe naquele ano uma vez só. E diferente dos IPCAs de ano ímpar, em que você recebe em 15 de maio e acabou o título, não recebe em novembro, tá? Muito bem. Então, olha só, pessoal, R$ 25.000 de valor nominal atualizado e R$ 600 de cupom, tá? É muita coisa. Então, pessoal, vamos ver aqui e o que recebe na última parcela. Recebe o VNA e o último cupom, tá? Aqui nós vamos fazer uma soma da célula D8 em diante. Vamos ver aqui se a planilha aceita aqui, ó. Soma do D8 ao D78, tá certinho, tá? Mais o valor nominal atualizado. Então veja só, recebe no bruto, mas vamos calcular quanto que seria o líquido. Delete, tá? Em que célula está o nosso investimento? Tá no E1. Então vamos voltar aqui embaixo. Ora, quanto que é o meu ganho de capital? Vamos colocar aqui GC. Vamos centralizar para ficar legal. O meu ganho de capital é isso aqui menos o D1. Não, E1. Peraí. E de Equador. Isso, Equador. Tá ali, Equador. Não, E1 é a compra mínima. Então vamos corrigir aqui. E1. Aí, 21.240 é o meu ganho de capital. É que nem o Tesouro IPCA principal agora, pessoal. Paga uma porrada de imposto de renda, né? Quanto que vai ser o meu IR? Ora, o meu IR vai ser 15% desse cara aqui, ou que ficaria para mim 85% disso aqui, né? Então, igual a isso aqui vezes 0,15. Então, líquido seria o VNA bruto menos o imposto de renda. Então, o meu total, como o cupom de juros já é líquido, né, em todos os... O meu total vai ser o total de cupons. E detalhe, aqui eles estão congelados no tempo. Eles não foram reaplicados, eles não foram colocados no CDI, nada, nada. Tá? Olha só o que esse investimento faz. Ele aumenta mais de 10 vezes o teu investimento inicial sem reinvestir, tá? Realmente é um título e tanto, pessoal, é um título muito, muito poderoso, tá? Agora, na coluninha G, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou colocar quantos títulos eu tenho, e vou simular um reinvestimento disso aqui, certo? Então, no primeiro eu tenho um título, tá? Na segunda vez eu vou ter quanto? Eu vou ter aquela quantidade anterior mais a quantidade anterior vezes a quantidade que eu compro, que eu consigo comprar com o cupom. Tá ali, ó. 1,026. Vamos deixar com 4 casas. Não, 3 porque fica igual aqui. Agora eu simplesmente copio a célula, ó. E agora vai ser 1,54, 55
Isso. Só que aqui vocês notaram que já cresce mais, ó. Ó, e aqui cresce 0,30, aqui já cresceu mais do que 0,30. Por quê? Porque aqui tá rolando o juro composto. Por quê? Porque as outras parcelas que ficaram lá dentro, já reinvestidas, também estão pagando mais cupom, o que faz com que você acabe comprando mais do que 0,029. E vai aumentando. Tá? Eu vou fazer isso aqui até o final das 71 parcelas. Então, pessoal, aqui, ó, vocês percebam o crescimento geométrico disso aqui, porque a gente está reaplicando a juro composto, então é uma progressão geométrica. E agora a gente desce. Vejam que lá por 2038 nós teríamos o dobro de títulos, importante isso aqui. Em 2033, ó, nós teríamos aproximadamente 50% a mais de títulos, reinvestindo 100% nele mesmo. Claro, a gente sabe que o Tesouro faz trocas, vai trocar, e enfim, né? Isso aí é um problema. E claro, a taxa de reinvestimento não vai ser tão alta quanto isso aqui, porque eu estou simulando um preço de IPCA mais 7, está mais baixo. Seja conservador, faça 0020, não 0029. Faça 0020 para ter uma coisa muito, muito realista, tá? Quanto que eu fiz pela primeira vez essa conta aqui para o meu uso pessoal? Foi quando a taxa era em torno de 5%, IPCA mais 5. Dava 0,0223 no líquido. E aí eu arredondei para 0020, que seria uma taxa super, super realista de reinvestimento, tá? Muito bem. Quando que aumenta 3 vezes a quantidade de títulos? Lá por 2045, você vai ter o triplo de títulos, olha só. E no final, em 2060, você chegaria a 7 títulos. Tá? Eu nem vou calcular o líquido, tá? Mas eu só vou calcular aqui quanto que seria isso aqui. 7 títulos. O número já ficou fora da célula. A célula já ficou pequena para o número. Vejam a diferença, pessoal, do poder do reinvestimento. Olha só, num cenário eu chego a 43 mil reais no líquido, o que seria em torno de 46, né? 46 e pouco no bruto. Menos de 50 mil, enfim. E 183 mil no bruto. Claro, isso aqui talvez baixe para uns 160 no líquido. Estimo, né? De cabeça assim. Mas enfim, dá para ver a diferença, que é quase de 3 vezes e meia, vamos arredondar? 3 vezes e meia com e sem o reinvestimento. É uma loucura, pessoal. É uma loucura, tá? E nós temos outros testes que eu posso fazer com isso aqui, com a inflação variando nessa tabela, colocando um período de hiperinflação que depois recupera, colocando um período prolongado de hiperinflação, um período curto de hiperinflação. A gente pode colocar um período de inflação de 10% por 3 anos, que é um exemplo que eu cito muito, né? Que destruiria qualquer prefixado, né? Já no IPCA com juros, não. Você está protegido. E qual é Nathan, mas o IPCA principal rende mais e tal, não sei o quê, né? Porque você fica parado e tal. O problema do IPCA principal é que pinta uma hiperinflação, você vai ter a sensação de que aquele teu investimento vai estar virando pó, o que não é verdade. Ele vai continuar crescendo e muito, mas vai ser uma angústia muito grande, né? Ver aquele extrato e ter o equilíbrio emocional de não resgatar. Vai ser muito, muito difícil. Já aqui no IPCA com juros, se bate uma inflação de 100% ao ano, como a inflação que o nosso país vizinho aqui tinha um tempo atrás, bate uma inflação de 100% ao ano, aqui no IPCA com juros você está tranquilo. Por quê? Porque o cupom líquido vai dobrar. Ele cresce exatamente o que a inflação cresce.
Ah, isso é pouco. Não, pessoal, isso não é pouco. Quando você vê que tem muito investimento por aí que não consegue fazer isso, tá? E aí você vai reinvestir e vai aumentar em muito a quantidade de títulos. E aí, quando o país reestabilizar de novo a inflação, e esse título ainda tiver no seu período de pagamentos, imagina a maravilha que não vai ser, o quanto a mais de cupons você não vai receber, o quanto a mais de títulos você não vai ter, né? Então é um título que a gente nunca gosta de falar isso, mas a inflação te faz conseguir comprar mais títulos aqui, tá? Por quê? Porque eles acabam ficando mais baratos, porque a taxa sobe e o teu cupom sempre cresce, né? Isso é muito importante. Então, é um jeito de comprar uma renda mais barata hoje do que na época da pandemia em 2020, por exemplo, né? Então, hoje está muito melhor de comprar esse tipo de título, tá? Então é isso, pessoal. Já foi meia hora, mas quem ficou comigo eu tenho certeza que aprendeu muito, muito mesmo, tá? E tá sabendo aí mais do que 99% dos canais rasos que tem sobre investimento na internet. Me diz uma coisa, não é verdade? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.